Queridos irmãos e queridas irmãs, nesta segunda-feira, dia 3 de março, estamos mais uma vez juntos para refletir a Palavra de Deus no programa Verbum. Eu sou o diácono Marcelo, da paróquia São Pedro e São Paulo, da forania São Bernardo do Campo Centro. E quero lembrar a vocês que a Diocese de Santo André disponibiliza este programa em todas as suas mídias sociais, de modo que todos possam ouvir a Palavra de Deus, que hoje nós encontramos no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, dos versículos 17 a 27. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isto é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, o Evangelho de Marcos, ele é conhecido como a primeira catequese da Igreja. Nesse Evangelho, Jesus ensina aos seus apóstolos e a todos os seus discípulos sobre o reino de Deus e como faremos para vivê-lo. A constatação de Jesus no Evangelho de hoje assustou os apóstolos, como é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. Essa verdade dita por Jesus deve nos intrigar também. Será que uma pessoa que acumulou um patrimônio de forma justa e legal não é mais herdeira do reino de Deus? Acontece, meus irmãos, minhas irmãs, que a questão aqui não é essa não. Quem não consegue entrar no reino de Deus é aquele ou aquela que se fecha à partilha. Quando Jesus propõe àquele homem que reparta tudo o que tem com os pobres, ele fica abatido porque é dono de muitos bens. Vejam, não se trata de quantificar a riqueza de cada um, mas sim a capacidade de repartir o que temos com quem nada tem. Portanto, se fechar no egoísmo e na avareza é o que nos afasta do reino de Deus. O exemplo de Jesus ilustra muito bem o seu ensinamento de hoje. Afinal de contas, é assim: o camelo era o maior animal conhecido naquela época e o buraco de agulha era a menor abertura possível. Para conseguir passar um camelo por essa passagem, era preciso retirar tudo o que ele carregava. Geralmente o animal carregava as posses do seu dono. Somente assim, sem carregar nada, o camelo conseguia passar pelo buraco da agulha. Dessa forma, Jesus nos ensina que devemos abrir o nosso coração para a partilha, colocando nossa esperança e confiança na providência divina. Vejam, confiar nossa segurança nos bens materiais é uma ilusão perigosa, porque os bens terrenos acabam. Jesus nos ensinou hoje que quem partilha junta um tesouro no céu. Peçamos a Deus que não nos falte o necessário para uma vida digna e que tenhamos a capacidade de repartir o que podemos com quem não tem nada. Vamos pedir a bênção de Deus para todos nós e nossas famílias.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.